sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Boa tarde. Bonjour. Fuleiro pra caramba, não tem roteiro, não tem ideia. Impressionante isso aí. Não tem texto. Impressionante. Não sabemos o que vamos falar. Os dois apresentadores são Tribola Murcha. Dos piores que tem no mercado. Bola Murcha. Murchíssima. Pois é. E o público gosta. Pois é. Impressionante como tem. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém dizendo: maravilha aquele programa de vocês, alto nível. Que a gente acho que não era esse programa que ela ouviu, né? Acho que não. Era o programa do Jefferson. Não, sobre futebol. Do Bibo Nunes. Do Bibo Nunes, hein? Foi do Bibo Nunes? Foi do Bibo Nunes. Hein? Porque nós podíamos fazer uma roupinha pra nós, como essa do Bibo Nunes, de né? Bandeira, que tu acha? Né? Bandeira. Qual é a bandeira que tu usa? Eu usaria a bandeira do Trump, né? Do Trump? É, Estados Unidos, né? Em Trump we... Trump we got. We got. Não, we got, não. You trust. Trust. Em Trump we trust. We trust. Trust. Mas sabe que apesar desse desvario inicial, nosso programa criou até um óbice. Criou-se o quê? Um óbice. Óbice? Um óbice mental aqui que eu não consegui nem falar o nome do programa. Óbice ou óbito? Não, óbice. Óbice, um atrapalho. Eu não consegui nem falar o nome do programa, na verdade. Vamos ver se a gente lembra ainda o nome do programa. É o Mestre e as cartas fora do baralho. Quer dizer, quem são o que representa as cartas fora do baralho? Coisas fora do comum. Não é nada disso. Estou no programa errado, então. Não, está no programa certo. Só que é o seguinte, isso aqui é um programa de sexo. Cartas fora do baralho significam pessoas que já não fazem mais sexo. Que não fazem mais sexo. Ou que nunca fizeram. Mas teríamos alguém que nunca fez sexo? Parece que Adão e Eva, né? Foi só espiritual? Foi só espiritual. É. Eu tenho umas perguntas aqui de Cará para ti. O pessoal de Cará, né? Impressionante, né? A nossa audiência em Cará, né? Mas hoje eu acho que pegou um outro grupo de pessoas lá. Em Cará. Perguntas históricas, intelectualizadas. Por exemplo, olha a primeira pergunta. Pessoal da Universidade Livre de Cará? Pode ser. Pode ser. Sabe que tem uma universidade livre, né? Livre de qualquer possibilidade de ser aprovado. Não, tem uma pergunta aqui, ó. A dona Carolina. Eu acho que inclusive ela está botando Carolina por uma questão de respeito, porque ela tem 21 anos. E se chama Carolina já? Carolina. Não, ela botou Dona Carolina. Dona Carolina. Por favor, me tratar por Dona Carolina. É uma senhora casada, então, apesar de jovem. Lá em Cará o pessoal casa jovem, viu? Com 21, hein? Com 21. É. Tem uma moça lá de Cará com 25 anos que já é avó. Essa então. Essa é braba, né? O neto já nasceu junto com ela. Nasceram juntos, né? Deu um. Tu já viu a camisa do nosso representante hoje aí na área técnica? Horrorosa. Tá. Mas deixa eu te passar essa primeira pergunta. Está escrito Macri ainda, deve ser o presidente da Argentina. Olha que pergunta interessante essa aqui. Tu não quer falar do Jefferson?
Não quero falar do Jefferson, quero falar da dona Carolina, que fez uma pergunta interessante. Tá, de Caraá. Eu acho ela interessante, não porque foi a dona Carolina que fez, não porque a dona Carolina seja de Caraá, Sim, mas porque ela está dirigindo a pergunta à tua pessoa, minha e é um pessoa. teste para a tua capacidade intelectual, as perguntas da dona Carolina. Mas eu já fui reprovado em vários testes aqui nesse programa, tio. Não, aqui nesse programa não, só louvores. Não, louvores. foi em outro programa. Outro foi programa. no programa do Bibo que tu foi reprovado. É verdade, Foi, verdade. Eu tinha me esquecido que eu participava do programa do Bibo. Bibo Nunes. Que eles inclusive te tiraram pra Biba lá. Que é todo macho e tal. Saiu lá meio com um rótulo gozado. Mas é Bibo ou é Biba? Não, eu acho que ele é uma Biba. Uma Biba? O que é Biba? Qual é a tradução de Biba pro. Viado? Biba e viado é a mesma coisa? Biba e viado é a mesma coisa. Mas isso lá em São Paulo, não? Não, é um... Em Caraá não é Biba, não, né? é um dialeto dos próprios homossexuais. Eles se chamam entre si. Biba. Eles dizem, a Biba tá nervosa, tá alterada hoje. Eles se chamam de... Em Caraá é assim também ou tem outra denominação? Caraá eu acho também que é. Mas aí eles chamam Biba Mimosa, não sei porquê. Em Caraá é Biba Mimosa? E olha como tá a Biba Mimosa. É? Tá mimosa a Biba. Não, eles dizem, olha como a Biba tá mimosa hoje. É. E é para situações em que a Biba esteja irritada e não irritada. Eles dizem, olha como a Biba tá mimosa hoje, assim, tentando uma tentativa de ironia. E o Biba, o que tem a ver com a Biba? Ele é uma Biba, né? Por isso. Ele tem a ver por isso, que é Vamos dar uma levantada no programa, tá? Eu estou tentando passar a primeira resposta que eu acho... Resposta já? Já tem resposta? Não, tá? Que a pergunta é muito boa. A primeira pergunta. Primeira pergunta, é isso. Ah, tá. A resposta vem no depois. Programa O Mestre e as Cartas Fora do Baralho, na Rádia EU. Bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta é a seguinte. O programa cada vez pior. A pergunta é a seguinte. Cada dia fizemos pior. Até que ponto é verdade a história da relação sexual entre o Sartre e a esposa dele, que diz que foi um dos primeiros casais que tiveram um casamento aberto, o Sartre e a Simone de Beauvoir. Costuma, lembrou, hein? Isso, já tá, mas não tá já. Até dizer que é sua senhora. É sua senhora. Então, a pessoa tem curiosidade de ouvir teus sábios ensinamentos. O que tu tem para comentar a respeito disso? É folclore literário? Cada um comia quem queria? Como é que eles viviam com resolviam essa coisa? Pois é, né, tia? Sabe, subordinado, que uma vez eu fui a Paris, eu fui lá no cemitério visitar o túmulo do Sartre. Acredita que o túmulo do Sartre é o mesmo da Simone? Estão no mesmo túmulo. Isso é uma prova mais do que evidente que eles estavam sempre juntos. Se foram enterrados juntos, quer dizer, não foram enterrados juntos. Um morreu primeiro, o Sartre, depois ela morreu e botaram os dois no mesmo túmulo. Me diz uma coisa em cima disso que tu está falando. A humanidade não hipervaloriza o sexo? Muito. Eu acho que é demais, né? Demais. Por exemplo, se eu quero encantar alguém, tá? Que eu sei que a pessoa, sei lá eu por que razões, gosta de... Sexo. Não, de boas refeições. Boas refeições. Aí eu encanto essa pessoa... Falando em pratos, né? Não, tento, na medida do que o meu dinheiro permitir... Levá-la para grandes restaurantes. É isso, tornar isso acessível. E beber bem, comer bem e beber bem é uma espécie de preâmbulo para ir para a cama. Não sei, normalmente porque o álcool desinibe, aí tu come uma comida legal, fala sobre aquilo, tem que ter uma conclusão. A conclusão no leito. Aí eu estava pensando esses tempos assim, se tu faz isso 10 vezes com uma pessoa que tem muito prazer, essas pessoas que gostam de gastronomia, que sabem apreciar... prazer da gastronomia. Tu faz isso 10 vezes... com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. É uma quantificação bastante boa de prazeres. Sim. Será que 10 vezes uma refeição que não se repita, prazerosa, assim, sim. Tudo de bom que possa haver com uma boa bebida, não corresponderia a uma trepada? 10 para uma trepada? Não, acho que não. Acho que cada refeição é uma trepada. Então não sei por quê. Então as pessoas hipervalorizam o sexo como se fosse tem uma coisa do mundo. Subordinado? Não, porque muitas pessoas... Não, é que tem com as calças é o seguinte, muitas pessoas... muitas, de Caraá principalmente. Não, de Caraá, de qualquer lugar, eu já vi. Sobradinho. Lá no IAPI era assim. Uma parte encantava a outra com alguns prazeres, mas a outra parte, na hora de retribuir com o ato sexual, se recusava. Hipervalorizava. Quer dizer que na hora de passar bem, ok e tal, na hora...
Tem uma hipervalorização. As Mas pessoas matam por sexo. Mas isso é muito machista da tua parte, subordinado. Não se eu ofereço um jantar para uma moça e não necessariamente ela tem que depois transar comigo? Eu quis fazer uma comparação. Não, tu está muito complicada hoje a tua exposição aí. É ou não é? Quer dizer, então eu vou dizer uma coisa mais dura, mais seca. Assim, as pessoas matam por causa de coisas de sexo. Toda hora tu vê que o cara bateu na mulher porque não sei o que, viu ela com outro. Então aquilo toma um peso imenso. Viela é um sarcófago. Não. Ele viu a mulher dele com outra pessoa. Viela, tu falou? Eu falei viela? Viela, é. Não, viela, é que eu tenho, viela é uma rosinha estreita. É que eu carrego o IAPI dentro de mim e no IAPI tem muitas vielas. Então meu português viela. Fica todo prejudicado por causa disso. Tá bem. Entendeu? Mas eu quis dizer o seguinte: Tu viu ela transando com Não, eu não vi ninguém. O cara viu o marido? O marido tem um namorado, sei lá, eu. E viu a esposa, a namorada. Com outro cara. Na cama. Aí é motivo para matar o cara. Amigos de longa data. E teu amigo esse matou o cara? Sim, tem vários. Uma facada? Não, estudei diariamente em tudo que é cidade do mundo, do Brasil, o cara mata por sexo. O sexo é importante, então. Não, é uma hipervalorização. O que tem que alguém comeu a tua mulher? Qual é o problema? Nenhum, né? Tu chegar lá... Come a mulher do cara aí. Não sei se tu comeu a mulher do cara, mas tu não precisa matar a mulher. Chega lá e pergunta, vem cá, eu não tô... Isso poderia ser um bom processo, um bom tema. Poderia ser um diálogo construtivo, né? Construtivo para a pessoa que foi traída indagar aonde eu estou falhando, querido. Para se recuperar mais adiante. O que tu viu nele que eu não tenho? Subordinado, esse é um momento alto do nosso programa, quer dizer... Nos acusa de machismo, mas que é a prova mais fantástica, né, do nosso feminismo? É do sujeito pegou a mulher num ato, em vez de ter uma reação violenta, etc., vai lá e discute. Onde foi que eu falhei? O que ele tem melhor do que eu? Eu acho que a humanidade tem que caminhar para isso aí, porque aí termina essa agressividade em relação à mulher. Que o cara... Tu não acha que esse nosso programa devia ser copiado e passado a Damares, publicar nosso programa nas escolas? Eu acho que só dos maiores, né? Não das crianças, né? Partidos. Quantos anos as pessoas começam com sexo? Tu começasse com quanto? Com 8? Com 20. Não, tu está falando que sexo o quê? A primeira punheta? A primeira punheta, eu acho que foi com 11 anos. Com 11 anos. Então, com 11 anos já dá para começar a educar. Né? Se você tivesse uma namorada, encontrar com outro e tal... Não bata, né, com um tamanco na cabeça do Chama para cá e vamos discutir o assunto. O que houve? O que houve? Onde é que eu falhei? E a mulher precisa ser ouvida também, né? Sim, não, todas as partes envolvidas. É que a gente aqui tem a tendência de dizer o homem, porque historicamente é o homem que agride mais a mulher. Tem mulheres que agridem. A mulher, o Ricardão e o corno. Não. O trio. Sim. A mulher, o terceiro aí no fato. O Ricardão. E o chamado Ricardão, né? Para todo mundo entender, né? E o corno. E o corno. Mas aí não vão chamar ele de corno manso? Pois é isso, que é também não é ruim assim. Também? Tu imagina, comer a tua mulher, tá? Aí então não dá para imaginar comer a mulher de outra pessoa. Comer outra, não, de outra pessoa. Outra pessoa. Comer a mulher do Zé. Comer a mulher de alguém. Tá? Aí esse alguém fica furioso. Quer dar tiro, matar, não sei o quê. Etc. Ou tem também o inverso lá. Que se sabe menos histórias de mulheres que agridem, mas tem mulheres. Só que as mulheres, elas são mais ladinas, como se diz no interior do Rio Grande do Sul. Elas não partem para a violência, até porque fisicamente elas... Sabe? Sim, mas elas têm arma. Mas elas fazem de outro jeito. Elas vão dar para um outro cara, hein? Se ela descobre que o parceiro... assim, seja homem com homem, mulher com mulher. Sempre quando envolve sexo, dá briga. Dá briga, é uma trama. Dá briga. Então tu é a favor de não ter sexo? Não sou a favor de liberar mais geral assim. Liberar ou acabar com o sexo? Não, são as duas opções. Não. Isso nós recomendamos lá para Serafina Correia, lá para Encantado, por causa do Padre Fontana. Não sei onde é que a gente recomendou que era para parar de ter sexo. O padre Fontana. Não, foi Encantado. O Padre Fontana veio aqui depois dizer que ele tinha largado a batina. Ele estava arrependido. Aí nós dissemos para ele morar em Caraá, né? O Padre Fontana largou a batina para fazer sexo, que ele queria ir lá no sofazão. Isso. Mas aí as moças não queriam transar com ele porque tinha um fetiche, queriam transar com o padre. E quando ele tirou a batina, ele perdeu o público-alvo dele. Essa história eu me lembro, sim. Já te lembra disso? Eu me lembro, se tu falar mais perto do microfone... Mas é que...
É que tem essa coisa, toda essa conversa aqui que parece meio inútil. Não sei se é inútil. Não, sou muito É para desmistificar um pouco o sexo. Isso. Desmistificar um pouco essa coisa que atribuem ao sexo. Não, nós queremos um sexo sem violência. Sem violência. Sem ciúmes. Sem ciúme. E que assim, mais pessoas possam transar com mais pessoas. Ao mesmo tempo. Não sei se ao mesmo tempo, às vezes tu está encantado com alguém, tu fica 5 anos com aquela pessoa. Mas daqui a pouco passa uma outra flor perto de ti. E tu quer cheirar. Tu quer cheirar. Com aquele odor, né? Por que tem que ter toda uma complicação? Chega lá e diz para a pessoa com quem que tu tá. Tu é a favor do sexo aberto. E essa pergunta do Sartre e Simone de Beauvoir porque eles ficaram famosos. Eles preconizaram isso. Aberto, pelo menos o que a pessoa quer saber é até onde tem fundamento isso. Tem muito fundamento. Eles se permitiam isso. Se permitiu. Agora ninguém estava junto para ver, né? Então é só o testemunho deles, né? Você acha que é suficiente isso? Eu acho que sim, porque são pessoas que sempre falaram a verdade, e gostavam de fazer disso suas bandeiras. Mas o que diz que tem de interessante aí é que a Simone de Beauvoir, eles viveram em que já faz quanto tempo isso? Faz uns 30, 40 anos que morreram, né? Tanto assim? Sim, mas eles são lá do começo do outro século. No século XIX. Então, assim, a Simone de Beauvoir é considerada, por causa da atitude dela em relação ao que o Sartre fazia, uma das primeiras mulheres da história moderna feminista. Isso mesmo. Simone porque ela não deixou por menos. Nós somos feministas aqui, seríssimos, né? Nós dois, né? Defendemos às vezes eu fico... Nós somos machistas de novo, não sei. Às vezes eu fico confuso. Fica confuso? Fico confuso. Sou um homem confuso. Não sou um confuso. Eu sei bem o que eu quero. Eu fico confuso com tanta teoria. Tá certo. E eu estou te dizendo, a favor da prática. Eu acho que as pessoas... acho que as pessoas hipervalorizam o sexo, historicamente. Tu já disse isso, Bernardo, várias vezes, que as pessoas supervalorizam o sexo. Sim, mas tu é a favor de elas subvalorizam o sexo. Não subvalorizar, não, que seja uma coisa... Eu até fiz uma comparação que tu dissesse infeliz aqui, 10 vezes uma bela refeição significa uma rodada de sexo, para não tirar todo o valor do que tem ainda do sexo. Mas é mais ou menos isso. Não precisa 10 refeições, o sujeito precisa levar a mulher para comer 10 vezes no restaurante para depois comê-la. Não. Era isso que tu queria dizer? O prazer que 10 boas refeições causam... É igual a uma trepada. É igual a uma trepada. É mesmo? E proporção é essa? É mais ou menos isso. Para a comida, tu não faz todo esse escândalo. Se não tem, tu passa para outra, Por que o sexo tem essa eu só não entendi a relação das comidas, todas essas comidas, em todo caso. Não, que comer bem dá prazer. É isso qualquer que comer bem mas essa é sutil, né? Tá bem, agora eu entendi. Então tá a resposta, né, para a moça lá. Como é o nome da moça? Maria Candelária? Como é que é? Não, Carolina? Carolina, ela te falou do Sartre. Eu que falei esse papo da comida aqui, essa coisa então confusa. Ela pode ficar tranquila. O Sartre e a Simone parece que tinham um casamento aberto. E a outra questão que a Carolina também colocou. Questão. Em Cará, eles falam questão. Que nem o antigo Mendes Ribeiro, o locutor da Rádio Guaíba, né? Questão. Futebol, o bom cabelo, lembra? O cabelo. Questão. E Mans. Questão. Ela está questionando. Ela colocou outra questão que acho que é até um teste para teus conhecimentos históricos. Ela quer saber se tu conheces qual era o fetiche do Hitler com a Eva Braun. Fetiche do Hitler com a Eva Braun? Olha, tá aí uma coisa que eu não tenho informações muito claras sobre isso. Como é que era o banheiro deles? Você tem detalhes sobre tem um detalhe que tem a ver com o fetiche dele. Como é que era o banheiro dele? Não sei como é que era o banheiro do Adolfo. Ele mandou fazer um banheiro. O Adolfo? O Adolfo. Todo em azulejos pretos. Porque a Eva Braun... Era branquinha, clarinha. Branquinha, assim, que era uma neve. O contraste deixava e ele adorava a pele dela. E aí, em contraste com então ele ficava pirando ali. Ela ia num banheiro todo de azulejos pretos. Diz que ele tinha sofrido um acidente na guerra, que não tinha mais... Não ia nas couves, né? Nas couves. Mas ele tinha prazer em vê-la. Em vê-la, né? Talvez ela tomando banho. Vê-la. Vê-la. Não é velar, né? Não. Talvez aquela coisa assim. Imagina que banheiro bonito que não deveria ser. Um fetiche, né? Banheiro todo mármore italiano. Tu não conhece muito banheiros de azulejo preto, né? Não, nunca vi. Eu conheci uma. Um motel? Não.
Eu contei essa história para um conhecido meu. E ele te contou a história do Ita? Não, que tinha uma mulher com a pele alvíssima também. Alvíssima. Tempos depois ele me encontrou e ele me disse, sabe aquela história que tu me contou do Hitler, do não sei o quê? Mandei fazer um banheiro de azulejos pretos lá em casa. Que a mulher dele também tinha pele alvíssima. Só para pirar na da minha mulher. E aí, deu algum efeito para ele? Ele disse que dava, que ele ficava enlouquecido. Ele disse que gostava de ficar... Nosso programa está histórico hoje. Ele gostava de... sabia isso? Esse teu amigo de Caraá. Não, a pessoa de Caraá que falou isso. A dona Carolina. Tá, mas esse teu amigo que tinha um banheiro preto? Não, eu contei essa história para ele uma vez. Ela repetiu, eu já sabia essa história. Ah, tá. E eu contei para o cara. Esse teu amigo era de Caraá, certamente. Ele morou um tempo, ele tinha parentes em Caraá. Ele era holandês e a mulher dele também. Então, holandeses também têm a pele bem branca. E são mais liberados também. E mais liberados. Então, ele disse que o prazer dele era ir para o banheiro. E olhar ela. E olhar ela tá bom, né? Olhá-la, né? Esperar, ela fazia um strip para ele e ela usava as roupas íntimas todas pretas e com bordado, rendinhas, assim, aquela coisa sensual, assim. Então, ele disse que era um tesão. Ele, vendo ela se preparando para o banho, tirando a roupa, claro que ela fazia de forma sensual para agradá-lo. Entendeu? E aquele corpo branco ia surgindo, saindo. Eles transavam no banheiro mesmo? Provavelmente. Não é incômodo transar no banheiro? Ela ia tirando assim, pedaço das roupas. Pedaço das roupas? Não, ela tirando seu sutiã. Não, isso quer dizer, peças. Ela tirava o sutiã que era preto, ela ficava mais branca, porque aparecia mais pele. Ela tirava a calcinha, mas ela estava de meia, de tudo, e ela tirava várias peças, assim, todas em preto, ia surgindo o branco contra os azulejos pretos, e ele ficava pirando. E ele ficava pelado também? Ele nos contou essa parte. Eu acho que ele já estava pelado, porque ele me disse que muitas vezes ele tinha mais prazer, ao invés de penetrá-la, olhá-la. Ao invés de penetrá-la, à medida que ela era admirá-la. Era admirá-la e ele partia. Se masturbava. Exatamente. Partia para a punheta. Ele disse que era assim um. Pô, eu falo masturbar, então. Não, masturbar, então. Disse que era um jorro, assim, um troço. Ele disse que enlouquecia. Tu vê, não tinha nem penetração. Tu vê. Era um troço mais sutil, tu vê. Não tinha aquela coisa invasiva do pênis em riste. O famoso pênis em riste. Nós teríamos que trazer um dia essa moça aqui, entrevistá-la para... Não tem moça nenhuma. É uma história que tu inventaste. Não, tem uma personagem que me mandou as informações todas. Isso faz de muito Caraá, tempo. essa moça? Não sei. Todo nosso programa, as coisas acontecem em Caraá. No máximo, qual é o nome daquela cidade lá próxima? Lá, que Morungava, Morungava, Santo Antônio, Glorinha, ali é o Triângulo das Bermudas, ali, tudo se perde ali. Eu não sei o que é que eles ali tem Caraá é um troço muito contraditório, porque é uma cidadezinha antiga que se desprendeu de Santo Antônio. Antiga, mas é contraditório, porque ela é antiga, mas tem tudo que é de moderno, né? Isso que eu ia falar. Lá, por exemplo, não tem mais rádio FM, AM, todo mundo é só web. Por isso que nós somos tão ouvidos, né? Eu acho que é por isso. Lá só ouvidos, vistos. Tem o... Eles mandaram um convite aí para a nossa administradora aí para a gente passar um fim de semana lá conhecendo o que há de novo em Caraá em matéria de sexo, né? Diz que eles têm um motel fantástico lá, né? Diz que eles têm em média lá, cada habitante tem em média 3 celulares. Tamanha a quantidade de tecnologia disponível que tem lá. Diz que crianças, pessoas de idade, adultos, todo mundo tem celular. Celular, web, é tudo uma... E tem tempo de transar, passando tempo mexendo no celular? Pois não sei. Eles a transa virtual. Isso é uma ideia. Eu acho que quem me contou isso, ou quem passou essa informação, quis dizer que a cidade é moderna, apesar de estar enfiada lá no cu do mundo, entendeu? Como cu do mundo? Ela é lá no meio do mato, né? É mesmo? Não fosse a cara, né? Claro, tu vai indo para a praia pela Estrada Velha. De repente tu cai à esquerda. Cai para a esquerda, Caraá, ali no que passa, eu acho que é no que passa o centro de Santo Antônio. Passar muito rápido, tu... Não dá para ir muito rápido. Não tem essa possibilidade porque é uma estradinha. Sim, é uma vicinal, é uma estrada vicinal. Mas tu indo muito rápido, tu passa, sim. Passa, porque a plaquinha é pequena. Quando tu vê o caralho, já passou. O que já passou? Já passou a entrada de Caraá. E como é que é essa placa? É pequena, está escrito Caraá, uma cidade do caralho. Cidade do caralho? Que é boa, eles dizem, os moradores gostam muito de Caraá. Cidade do caralho. Diz que é uma coisa assim, tem...
renda per capita altíssima. Tem 3 caras, né? Educação, saúde, tudo. Tudo. E essas revistas aí, né, de caralho, da empresa deles, né? Não, isso aqui eles me pediram, eles estão fazendo pesquisas e me pediram literatura a respeito da vagina. De novo. Mas olha aqui, ó. Essa revista aqui é uma revista Veja. Do século passado. É de 2001. Quase século passado. Tem 18 anos. Então, Prazer, a vez da mulher. Era quando estava começando esse papo de empoderamento. E aí já estavam querendo liberar, ao invés de... Tu acha que antes disso as mulheres não transavam? Cara, eu já te contei uma história aqui, eu vou te contar de novo. Isso é uma onda de empoderamento. As mulheres sempre fizeram e pintaram e bordaram, fizeram o diabo. É mesmo? Porque uma coisa, quando eu fui morar no IAPI, há muito tempo... Tu morasse no IAPI? Sim, onde o David não morou. E ele mente que morou lá. Eu não sei se ele disse que morou, mas ele faz uma onda em cima do IAPI que eu não acho legal. Te rebela quanto a isso. Me rebelo, me manifesto. Ele não é um... No IAPI... O IAPI teve um período, quando eu fui morar lá no começo, que... E sexo livre e franco. Não, o apelido da vila era Vila dos Cornos. Aí? Vila dos Cornos. E aí tinha o seguinte, por exemplo, a Dona Isaurinha. Isaurinha Garcia, cantora. Dona Isaurinha. Ela era casada, tinha um marido, tinha Alfredo. Um filho. Não, tudo normal. Tudo normal. Mas... Costurava para fora. Costurava para fora. E naquela época, eu lembro que tinha, quando inauguraram a TV, era Piratini e tal. Não eram todas as casas que tinham possibilidade de ter TV pelo custo e tal. Tu ia na casa da Dona Isaurinha ver televisão. Na casa do vizinho até chamava de televizinho. Televizinho. Então a gente descobriu que tal dia a Dona Isaurinha recebia um namorado na própria casa dela. O namorado era o amante. O amante. Quando o marido não estava em casa. Quando o marido não estava em casa. Nem o filho. Não sei. O filho, às vezes, a gente pensava que o filho estava lá, não sei, era uma coisa meio estranha. Mas aí a gente fazia o seguinte... recebia para ver televisão só. Não, olha o que a gente fazia. A gente esperava o amante chegar e dava um tempo, supondo, o cara se acomodou, tirou a roupa, não sei o que e tal. Aí um primeiro guri lá e batia. Batia na porta. Dona Isaurinha, dá para ver televisão? Ela... Puta que pariu, porque ela sempre consentia, né? Por que naquele dia ela ficava sem ação para dizer, não tinha como dizer não. Entrava um guri, um pouquinho mais o outro, daqui a pouco assim, ela queria transar, estava lá com o amante e tinha 10 guri vendo televisão na sala. E aí o amante no quarto não podendo sair, não pelado. Podendo sair, provavelmente pelado. Então era legítimo a gente fazer o papel... Empata foda. foda. Daí que veio essa expressão. E inclusive, eu estou te contando um assunto do IAPI, isso faz 50 anos. E aí tinha uma outra vizinha... E o marido da Dona Isaurinha? O marido da Isaurinha era um corno. Dentro dos... Esse cara que nós dissemos, se ele chegasse lá, ele não devia matar o outro. Não é que brigar, perguntar onde é que eu falhei. Onde é que eu falhei? Quem sabe tu continua atendendo bem a minha mulher, ela vai estar satisfeita sexualmente e eu continuo com o papel de marido. Vou comer outra pessoa. Tinha uma outra pessoa que era na outra rua. Como é que é o nome dessa? Eu não me lembro o nome dela. Dona Maricota? Não me lembro. Dona Maricota. Ela comia... Como comia? Ela comia, sim, porque ela que tomou a iniciativa. Ela tinha uma história com o seu Vilmar, que era casado com a Dona Maria. E o seu Vilmar saía às 6h30 da manhã, ele começava a trabalhar às 10. Ele saía às 6h30 da manhã, ia para a casa dessa aí... Da Dona Maricota? Da Dona Maricota, trepava lá e depois ia embora para o trabalho. E o marido da Dona Maricota? Não, mas olha... A Dona Maricota não tinha marido? Tinha, acho que tinha. Isso aí é mais ela cedo, tinha. Hein? Tinha. Isso aí é mais cedo, hein? Eu não sei se tinha uma combinação. Ele tinha marido, sim, eu acho que ela tinha. Mas, enfim, o que acontecia era o seguinte... Não, mas isso é importante saber se o marido estava em casa. O marido estava ficando fazendo chimarrão. Olha o folclore para tu ver, às vezes... O seu Vilmar ia lá transar. Para tu ver as fantasias folclore. Essa que transava com o marido da Dona Maria, que saía de manhã cedo para ir lá na casa da fulana, a fulana dizia que o que atraía ela no seu Vilmar é que ele era um homem muito limpo. Que ele estava sempre com as cuecas limpas, cheiroso, de manhã cedo. Eu acho que ele tomava banho, ia para lá, estava sempre cheiroso. Então ela dizia. Então aí começaram a brincar com a Dona Maria, que ela preparava o homem dela para. Ela dava banho no cara? Não, ela preparava, porque ela arrumava as roupas, tal, isso, né? Que ela preparava o cara para comer a outra.
Pro cara ir lá comer Sim, a Dona porque Maria. de manhã, quando ele tomava banho, provavelmente estava lá a cueca, a toalha, todos os perfumes, os shampoos, os tal, que ela ajudava a Dona Maria. E ele se embonecava. Ele comia a Dona Maria antes disso aí? Eu acho que comia porque ele tinha 8 filhas. 8 filhas. Filhas? Filhas. Ele teve 8 filhas. Filhas. Então, cara, eu assim, ó, era todo mundo, comia todo mundo ali em API. E tu não comia ninguém, né? Não, tanto que uma vez eu fiquei desconfiado. Pelo seguinte, eu tinha 6 irmãs. As minhas irmãs, eu tenho certeza que não dava para ninguém. Aí eu tinha vários amigos que tinham a mesma convicção. Que as irmãs dele, ninguém comia. Mas eles comiam. Irmã nem é mãe, nada. Não, mas eles contavam ao mesmo tempo que eles comiam as irmãs dos outros. Eu digo, alguém está mentindo aí. Alguém está mentindo, claro. As minhas irmãs, eu tenho certeza que ninguém comia. Claro, certeza absoluta. Só dos outros. Só dos outros. Não, comia as irmãs dos outros, as minhas. Então, tinha alguém mentindo. Para tu ver. E tinha várias pessoas do sexo feminino que tinham esse empoderamento, essa mesma atitude, essa mesma iniciativa. Essa que comia o marido da Dona Maria, foi ela que começou o fuxico lá, que começou a chamar o cara, a se fresquear e tomar iniciativa. O cara ia passando na frente e ela começou a fazer sinal. Tinha uma outra na esquina. Mas era um meretrício total lá. Barbaridade. Mas era. Cara, tinha um. Pô, minha avó morou na Vila do EPI, mas era a senhora já avançada de idade. Tinha um prédio. Estava acima de qualquer suspeita. Tinha um prédio. A minha avó está livre também. A avó está livre. Também. Tinha um prédio, tá? Que por aquelas circunstâncias as pessoas foram se combinando, então se encontravam nesse prédio. Então os apartamentos. Como combinando? Não, assim, um disse para outro falou e circunstancialmente a gente foi se agrupando e todo mundo se encontrava nesse prédio. Na frente do prédio. Por ali, ficava por ali. Esse prédio era o seguinte, pela lateral tinham construído uma garagem. Então era o seguinte... Saiu pela garagem, os amantes. As pessoas iam chegando, se enfiando na garagem, e aí assim, das 9 até as 11, quando chegava por aí... Da noite ou da manhã? Da noite. Da noite. Tá? Cara, era assim, um puteiro, tinha assim, às vezes... 12 pessoas transando ao mesmo tempo. Na garagem? Na garagem, meio do lado, que tinha uma árvore meio escondida, assim. Era um meretrício aquilo ali. Então, e sempre, eu não estou... Mas não tinha motéis na época? Não tinha motel. Não tinha motel. Pois é. E aí, por isso que tu faz propaganda de motel, né? Por esse meu conhecimento de sexo. Aí o que acontecia era o quê? Ali não tinha assim, o cara era machista, ou a mulher isso, ou a mulher aquilo. Moças e rapazes tinham os mesmos espaços e os mesmos direitos. Ou ora era uma moça que tomava iniciativa e pegava alguém. Irmã de alguém? Não a minha. Irmã dos outros. Irmã dos outros. Pegava alguém, ou ora era um rapaz que pegava alguém. E tu pegava alguém? Não, só comecei com uns 20, quando eu saí de lá, que aí... Aí não acabou, fecharam a garagem? Fecharam a garagem. Não, aí eu não sei, eu ficava ali, eu era meio... O David frequentava a garagem, né? Eu acho que ele frequentava com os amiguinhos dele, com o Hamilton Cavalo, por exemplo, que ele gosta muito de citar o Hamilton Cavalo nas colunas dele, que era uma patada no futebol, tal. Eu acho que encaçapava o David. Acho que era isso. Não, o cara vive citando o Hamilton Cavalo, dizendo que o Hamilton Cavalo era corajoso, que é meu amigo. Com esse adjetivo, né? Cavalo, que não tinha zagueiro, que não tinha ruim para ele, não tinha bola perdida. Vamos deixar assim, mas é chato. Preitos e preitos para o Hamilton Cavalo. Deve ter coisa aí, deve ter coisa. Tudo tem coisa, né? Sempre. Mas é isso, eu acho que as pessoas hipervalorizam esse testemunho que eu estou dizendo a respeito do IAPI. Era assim, ninguém era de ninguém. Todo mundo comia todo mundo e não tinha ruim. No outro dia, cada um saía com a sua namorada, com o seu namorado, não tinha essa coisa. O IAPI estava na frente do tempo, né? Eu acho que sim, foi uma coisa meio revolucionária. Antecipando, né? Era sexo, o IAPI justificava plenamente aquela coisa aquele mote do rock. Era sexo, drogas e rock and roll. Porque ali teve bandas de rock and roll que saíram dali, que se notabilizaram e tal. O Paulo Boanova tocava lá. Ele tinha uma banda lá, mas ele não usava o nome de Paulo Boanova, era... Ataíde? Paulo Ataíde. Paulo Ataíde, sua banda. Tu tocava na banda também? Não. Eu era hold, acompanhava os caras, carregava as guitarras e tal. Tá. Isso. Então era o seguinte... Que nem o cara aquele lá, como é que é, do The Queen, né? Não é? Que acompanhava os caras lá,
Mercury, Fred Mercury. Fred Mercury. Tu era meio Fred Mercury também? Isso. Isso não? Isso, era isso. Em tudo? Não, em tudo não, né? Mas ali era o seguinte, ninguém era de ninguém. Era quem chegava primeiro, comia, pegava, e não tinha violência, não tinha essa fulana tá comigo, esse fulano é meu, não. Subordinado, o IAPI está à espera de alguém com a tua capacidade, a tua criatividade para escrever a história do IAPI, né? O IAPI surgiu antes da Revolução Libertária lá da França de 68, né? Antes de 68. É de 54, né? O que é 54? Eu tenho um conhecido que me mente que cumprimentou o Getúlio no dia da inauguração do IAPI, vê se caminhão trouxe desse mestre. De 51, eu também conheço esse cara. Ele não cumprimentou, ele viu o Getúlio e o Getúlio viu ele também. Os dois se olharam no fundo dos olhos. Esse meu conhecido disse que apertou a mão do Getúlio. Não é o mesmo. Esse meu amigo viu o Getúlio, inauguração lá da Vila do IAPI, Getúlio naquele carro aberto. 53? 51. E o 51. E o Gregório, aquele, o anjo negro, assim, deitado por trás, assim, no capô do carro, protegendo o Dr. Getúlio. Ele viu, assim... Ele fez uma inauguração oficial, mas o IAPI não estava completo ainda, porque... Não, o IAPI foi se completando aos poucos, né? Era naquela entrada ali na Vila dos Industriários, ali, né? Eu acho que ele terminou fechando lá em 55, por aí. É possível, que né? é a parte lá de cima, perto do cemitério São João. Isso, Tinha tanto sexo no IAPI, agora eu falei... Até no cemitério. Não, me lembrei. Nas paredes do cemitério. As irmãs do Darcy, cara. Do Darcy, davam lá no cemitério? Não, o seguinte... Para os vivos? Do lado do cemitério. Um monte de vivos. Do lado do cemitério tinha uma família que tinha vindo do interior e eles se estabeleceram ali com... Eu não sei bem qual era o negócio, era uma espécie de cocheira. Eles tinham uns cavalos ali. Tá? Não é o camelo, teu amigo esse, o que é o cavalo esse, não é de lá? Não, esse, o cavalo, esse amigo do... As irmãs do Darcy eram aqui em cima, do lado do cemitério São João, entre ali na Marechal, ali, aquela rua ali, lá de cima, perto das... Não é no Eduardo Chartier, né? Por ali, naquela região. E os caras iam de noite lá... Transar. Comer as irmãs do Darcy lá. E muitos deles, quando a moita estava... As irmãs do Darcy davam, então? As irmãs do Darcy davam. Eles iam lá comer as irmãs do Darcy. E era tanto sexo, e quando a vaga estava ocupada, os caras comiam as éguas. Era. Esperando a irmã do Darcy. Comia as éguas. E o cara às vezes não comia a irmã do Darcy, vinha satisfeito só em comer a égua. E para comer a égua era um troço engraçado assim. Nas paredes, nos muros do cemitério. Não, a gente se divertia pelo seguinte. Tu participava disso também? Eu fui umas vezes lá E tu comeu a égua ou a irmã do Darcy? Não comi ninguém. Me comeram. Porque era assim, ó. Faltou égua e faltou a irmã do Darcy. Então vai tu mesmo. A cerca era aquela, sabe aquelas cercas que eles fazem assim? São vários, uma espécie de eucalipto assim. Uns pau fincada. Não, eles fazem assim na vertical e tem espaços e vertical ou no horizontal? É que nem aquelas cercas de rodeio que os caras ficam os cavalos que tu senta em cima da cerca aqui e põe os pés na trava de baixo. Assim, aí tu chama o cavalinho ali. Então os caras faziam o seguinte, eles chamavam a égua se encostava ali, né? E alguém segurava o cara. Ali, na cerca. E a égua não precisava segurar? Não, o cara pegava a égua aqui, segurava a égua. Agarrava firme por trás? Agarrava a égua firme por trás. Daí que te inspirasse para o teu livro? Também, eu acho que isso também me inspirou. Mas não comiam dentro do cemitério também? Daí era tranquilo, né? Não, porque o cemitério é vigiado, eles fecham os portões de noite. Para os mortos não saírem? Não, depois te dava um tiro de sal, tu entra lá, eles pensam que tu vai roubar alguma coisa, te dava um tiro de sal. É mesmo? Já levou tiro lá? Tu frequentava lá? Não, eu levei um raspão, um tiro de sal, sabe aonde foi? No Country Club. Tu foi no Country comer o quê, né? Country Club hoje ainda sempre foi. Eles venderam um pedaço da área ali para coisas imobiliárias, mas aquela área deles é grandona. Então ali era o seguinte, tinha E entrava naquela área dos pobres, né? Tinha uma sanga, logo depois da cerca do country, que dava para cá, para cima, na Plínio Brasil Milano. E a gente ia ali... Os pobres, para... ver como é que os ricos viviam. Isso, e para roubar, e para pegar lambari, peixinhos, nessa sanga. E eles não deixavam? Não, tinha o cara lá com espingarda, com tiro de sal. Tá, aquilo, puta merda, faz umas bolhas, e o cara mirava nas pernas, para não machucar muito mesmo. Para não matar o cara. Não matar, ele mirava nas pernas, e assim, nas nádegas para baixo, assim, ele queria baixar. Tu ia de calção
calça a gente ia de calção, pegar os lambari, entrar dentro da sanga ali. Tá? Então ali a gente começou a ter contato com esse mundo dos ricos, ali no country club. Na sanga do country club, levando tiro de sal na bunda. Caçando o lambari. Isso é uma das razões. Sabe que o lambari fez o primeiro gol do Inter lá no Pacaembu, lembra isso? Pois nós temos uma discussão, foi em 65 ou em 67? Agora é me pegasse, eu não sei, foi num ano desse. A chuteira dele virou... chuteira de ouro. Estava no museu aí do Inter, a chuteira dele. Eu acho que foi... Eu já discuti com alguém que falei que era em 65, a pessoa disse que foi em 67. O Jefferson deve saber isso, ele passa o dia inteiro falando de futebol, né? Ele nem sabe quem é o lambari, né? Não sabe nem quem é o lambari, mas aí a gente... Lambari é lá de Rio Grande, né? A gente ia lá para pegar os lambari. Mas não era esse jogador, né? E os caras lá, os guardas... Dava tiro de sal em você. Esse é o tipo de vivência que o David Coriga não conhece. Como é que ele passou pelo IAPI e não viveu isso? E comeu cavalo de pé. Ele nunca falou nas irmãs do Darcy e nunca falou de levar tiro de sal no country. O Darcy não se importava com as irmãs dele. O cavalo sim, disse que ia ficar puto da cara. Que ano foi? Eu acho que foi em 65. 1-0, gol do Lambari. Viu? A pessoa que teimou comigo tinha razão. Lambari. 67. O Inter não ganhava não sei a quantos. Nunca tinha feito gol. De São Paulo, né? Gol do Lambari. Né? O Lambari que jogava no meio de campo. Isso, entre meio. Ele é mais ou menos simultâneo, mais ou menos da época do Vevé. O Vevé é um pouquinho antes. Não, acho que o Vevé... O Vevé é de 61, 62, no tempo do Silveira. O Silveira era o goleiro. Ezequiel, Silveira. Oswaldinho veio depois. O Ezequiel, eu vi o Pelé e o Garrincha jogar uma vez ao vivo, aqui em Porto Alegre. O Ezequiel, uma vez... Marcou o Garrincha, cara, acabou com o Garrincha, porque ele ficou naquela loucura. Ele não ia. O Garrincha dava aquela passada clássica, o Ezequiel ficava parado, tirava a bola e saía com a bola, e o Garrincha ficava ali sem bola para dar o drible. E o melhor, quando eu vi o Pelé jogar... O Pelé estava no auge, era o Carlos Froner, o treinador do Grêmio. Ele botou o Áureo e um meio de campo. O Áureo era quarto zagueiro, meio de campo. Ele botou, aí o Elton botou os dois a marcar o Pelé. Não deu nada. Não, o Pelé, mas fez o diabo. Tu sabe que eu dei um fora monumental uma vez, né? Um fora. O Elton teve fama de ser o alemãozinho de Roca Salles, que era jogou bom, no Inter, né? Que era bom marcador e tal. Jogou no Botafogo. O Rec, uns 2 anos antes do Luiz Carlos Rec, da Rádio Grenal, uns 2 esse é concorrente nosso, hein? Não é concorrente só a gaúcha, né? Mas mesmo assim estão tremendo nas pernas, né? Isso. Eu vi aquele Pedro qualquer coisa, né? Falando. Tem uma rádio aí que tá acabando com a gente. Ainda mais agora com essa associação que a gente fez com a Rádio Grenal, que nós vamos transmitir os jogos, né? Nós dois. Tu não quer ser comentarista? O próprio. Mas tu entende de futebol? Sim. Cara, eu vou te dar uma informação aqui. Não, estou falando sério, tio. Não, eu vou te dar uma informação aqui que nem o Jefferson sabe. Eu vi o Pelé estrear na seleção brasileira em 1957 no Maracanã, um jogo com a Argentina. Entrou no segundo tempo. Argentina 2-1 no Brasil. 57. Não, mas olha o fora que eu dei, então. Sei tudo. Eu vi o Pelé, tá, e o Froner botou 2 caras a marcar ele, né? E não adiantou nada. Aí, uns 2 anos antes do Elton falecer, o Luiz Carlos Reck fez um coquetel ali no Barranquinho, para craques das antigas e tal, e eu não sei por que razão me convidou. E eu não identifiquei o Elton assim de cara, e ele estava lá. E eu falando, eu sou pródigo em dar essas mancadas. Fora, né? Dar esses fora. Aquele babaca. Aí eu fui falar com o Elton, e aí era só boleiro das antigas, né? Eu fui me meter a entendido e que conhecia e tal. Aí eu contei, o capitão Froner botou o Áureo e o Elton para marcar o Pelé. O Elton está correndo até hoje atrás do Pelé. Eu estava dizendo para o próprio. Mas ele era um cara civilizado, era um cara de bom trato. Não, né? ele ficou meio... Foi vereador depois, não foi? Ficou. Eu memorizei muito o nome do Elton, sabe por quê? Que eu estava começando a trabalhar com um senhor alemão, tá? E ele me dizia algumas palavras, a tradução, e o sobrenome do Elton... Fenstenseifer. Tu sabe o que quer dizer Fenstenseifer? Não, fabricante de... Ensaboador de janela. Ensaboador de janela. É que nem Schumacher. Schumacher é fazedor de sapato, né? Os alemães têm esse hábito, né? Como é que tu se chamaria na Alemanha, hein, Pintor? Eu? O que tu seria? Fazedor de anúncios?
Eu acho que eles iam me chamar de Pierrot, não sei porquê. Pierrot, Brasil, Carnaval. Pierrot, mas Pierrot não é brasileiro, né? Muita coisa pop. Não, mas tem um Pierrot, as músicas, eu acho que iam confundir. Eu não sei ter essa impressão, não sei de onde. Mas acho que não, acho que a gente botar um nome, fazedor de anúncio, Tu viu uma coisa aqui, né? Esse programa, a gente não sabe bem o que é esse programa. Nem como começa, nem como termina. Originalmente, ele era para ser um porta-voz das pessoas com seus problemas de sexo que iam escrever para cá, expor os seus problemas e o mestre... como ninguém escreve mais... E o mestre ia botar as cartas. O mestre botou Perdeu as cartas. Perdeu as cartas. Botou uns 2 ou 3 programas e depois parou com a história. Perdeu as cartas. Quer dizer, agora aqui, isso aqui é por isso que a diretoria, outro dia veio nos falar, eu ouvi um zum aqui, ou vocês... Pioram mais? Não, ou vocês falam cubo, seta, caralho, que é um programa de sexo, ou vamos desistir de fazer o programa, ou fazer um programa de variedades. A gente pode, no encerramento aqui, desfiar uma série de palavrões aí. Pois é, não sei. Já está na hora de encerrar o programa, Jefferson? Já terminou até. Então 46, tá, então, já passamos então a hora. Vou encerrar o mestre e as cartas fora do baralho. Baralho pode ser fora do caralho. Tá, para não ofender o público ouvinte, vamos fazer o seguinte. Uma série de palavrões. Não, tu me manda merda, me manda tomar no cu e eu também te mando. Assim, não, eu seria incapaz de fazer isso. Aí os caras vão pensar, os apresentadores brigaram. Vão começar, vai tomar teu cu, porra. Que merda. Porra, eu já te falei que não é para fazer um programa. Parou! Porra! Fim. Não sei se eu vou voltar aqui. Bonsoir. Que merda, meu. Bonsoir. Vai se fuder.